Olá, meus queridos e queridas, professor André Douglas. Hoje falaremos sobre coesão referencial. Não sabe o que é? Então acompanha a aula após a vinheta. Vem comigo! Então vamos nós. Olha só, coesão referencial é um tipo de coesão, como você está vendo. Então, esse assunto a gente vai dividir mais uma vez em duas partes. Ele é um assunto muito importante, tanto para a tua prova de língua portuguesa, quanto para a tua produção textual. E não importa a prova, pode ser a prova do Enem, pode ser provas de outras universidades particulares e até mesmo concurso público. Esse assunto sempre é muito importante, a ideia de coesão. Então, hoje eu quero que você consiga compreender o conceito de coesão. Existem mais dois tipos de coesão, didaticamente falando, mas hoje vamos falar de coesão referencial. Primeiro, entenda o que seria a ideia de coesão. Então, vem comigo. Coloquei aqui, a coesão referencial. Então, a gente pode considerar que são mecanismos linguísticos que fazem o texto progredir em sua temática, evitando a repetição de uma palavra ou expressão já citada. Ou seja, a reiteração é o mesmo que repetição de quê? Da ideia. Isso aqui é importante, galera. A gente sabe que em uma produção textual, como mais ou menos ali o padrão são 30 linhas, qualquer repetição ela fica um pouquinho mais evidente, certo? Não que a repetição seja um erro, tá bom? Não é. Repetição também é um processo coesivo. Mas a gente acaba querendo evitar a repetição da mesma palavra ou da mesma expressão, como eu coloquei aqui. Então, a coesão referencial ela vai trabalhar justamente nisso, de repetir somente a ideia, porque você tem que manter o tema é mesmo que assunto do texto, mas você não vai repetir a palavra que já foi citada. Agora, te liga aqui, se a coesão são mecanismos linguísticos, significa dizer que ela é o quê? Visível. Ou seja, a coesão ela é sempre visível. Eu posso sublinhar, eu posso circular os seus elementos coesivos. Coesivo é o mesmo, coesão é o mesmo que elo, é o mesmo que ligação. É isso que vai gerar o que nós chamamos de coerência. Você já ouviu falar desse assunto, né? Coesão e coerência. Pois é, essas duas situações elas andam sempre juntas. Para que eu gere uma ideia de coerência, eu tenho que primeiro fazer a minha coesão. Então, não é a mesma coisa, mas elas estão correlacionadas. Não existe uma sem a outra. Na verdade, coesão e coerência são elementos da textualidade. Não existe texto sem que ele deva ser coeso e coerente, certo? Então, a coesão referencial, professor, por que coesão referencial? Por que esse nome? Porque haverá, presta atenção, haverá um ponto de referência que já foi citado. E aí você vai reiterando, repetindo, mas usando outras palavras para manter a ideia. É o que nós chamamos de progressão temática. Deu para entender? Sim ou não? Mas antes de continuar a aula, se você não é inscrito, vai aí nesse botãozinho do lado da tua tela, te inscreve, ativa o sininho, tá bom? E vai com a gente até o final, porque você vai aprender muita coisa. Certo? Vamos continuar aqui. Hoje, a gente vai se debruçar em dois tipos de coesão referencial. Há pelo menos uns 7 tipos, tá? Hoje, vamos falar dos dois mais usados, que é a sinonímia, que você sempre lembra, e o outro é a hiperonímia, que é muito mais fácil de usar. Então, hoje eu vou te ensinar como é que na tua redação, por exemplo, você evita de repetir a palavra usando esses dois mecanismos de coesão, certo? Como eu falei, existem outros. Existem também outros tipos de coesão, que é a coesão que é a recorrencial, que é a repetição, como eu falei, e existe a coesão sequencial, que vamos trabalhar com as orações coordenadas e orações subordinadas, os conectivos que dão ideia de tempo, né, ideia de finalidade, de causa e consequência. Esses conectivos nós chamamos de coesão sequencial e que a prova do Enem na redação vai chamar de operadores argumentativos. Mas nosso papo é sobre coesão referencial. Olha só, a sinonímia que você muito trabalhou na escola são palavras com sentidos aproximados, olha bem.
Eu não estou te falando que são sentidos iguais, porque não existe palavra com o mesmo sentido. Não existe. Se você ouviu isso, é mentira, tá bom? As sinonímias são palavras com sentidos aproximados. Por quê? Porque quem vai realmente delimitar se aquela sinonímia é ou não adequada é quem? É o contexto. A gente, de repente, na escola tradicional, né, teve lição de português que era para a gente pegar uma palavra e colocar os seus sinônimos. Mas sabe qual era o problema disso? É porque a gente não levava em consideração o quê? O contexto. E a gente sabe que, enquanto falantes, para cada situação social, a gente tem palavras que normalmente nós usamos. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar a palavra cliente e a palavra freguês. São sinônimos? Sim, mas nós temos lugares sociais para que isso seja mais adequado. Certo? Se você vai a uma loja, dificilmente alguém vai te chamar de freguês. A pessoa vai te chamar de cliente. Se você vai à feira, né, comprar comida, frutas, geralmente as pessoas te chamam de quê? De freguês. Então, observa que se eu mudar esses lugares, vai causar um estranhamento. Então, embora essas palavras sejam o quê? Sinônimas, eu tenho contextos diferentes para usá-las. Vou te dar mais um exemplo antes de a gente vir para cá para um texto, tá bom? Vamos pegar a palavra casa, a palavra lar. A palavra casa e lar são sinônimos, mas eu tenho contextos diferentes. Quando você, antigamente pedia alguém em casamento, você falava, vamos construir um lar? Seria um pouquinho estranho se nós falássemos, vamos construir uma casa, não é o mesmo efeito de sentido, embora as palavras sejam o quê? Sinônimas. Então, antes de você fazer a substituição dentro de uma redação, você precisa atentar para o contexto, porque pode ou não dar certo, né? Só vai dar certo se não alterar o sentido. Então, vem para cá comigo e observe esse exemplo que eu coloquei aqui com muito carinho. Olha lá. E aí você vai identificar cadê a sinonímia. Uma aluna de escola pública foi aprovada em primeiro lugar em medicina. A estudante afirma que teve uma rotina intensa de estudos até a prova. Você observou que o foco é sobre a aluna e que eu repito a ideia usando a palavra estudante. Observe então que entre a palavra aluna e estudante há uma relação de quê? Uma relação de sinonímia. Quando eu troco uma pela outra, não altera o sentido, certo? Então, aqui foi uma forma encontrada para não repetir a palavra aluna, mas quando eu falo estudante, eu mantenho o quê? A temática, eu mantenho a ideia. Então, é muito comum que você, na sua redação, lembre muito mais da sinonímia, mas há um problema aí. Sabe qual é? É que nem todas as palavras a gente consegue na hora encontrar uma sinonímia. E aí, você faz o quê? Ficar parado lá esperando? Não, a gente tem um tempo para terminar a prova, certo? Quanto mais o tempo passa, mais a gente fica nervoso. Então, a sinonímia, embora a mais comum de você lembrar, ela não é a mais fácil, tá bom? Da gente usar. Eu te apresento qual é a relação semântica de hiperonímia e hiponímia. Professor, nomes difíceis, né? Sim, são nomes gregos, né? O prefixo hiper é grande, maior. O prefixo hiper é menor, mais restrito. Ou seja, campo semântico. Semântico é sentido. Amplo, quem é o campo amplo? A hiperonímia. E restrito, quem é? A hiponímia. Campo semântico amplo e restrito de quê? De significação. Ou seja, presta atenção para cá. Se a coesão referencial, e se eu tenho um nome mais restrito e que depois eu reitero essa ideia colocando um campo semântico amplo, nós temos a relação de hiperonímia e hiponímia. Antes de ler o exemplo contigo, vou pegar exemplos sem contexto. Vamos lá, vamos pegar a palavra animal. Quando eu falo animal, meu campo semântico é amplo. Isso é uma hiperonímia. Quando eu falo cachorro, eu restringi esse campo semântico, agora então eu tenho uma hiponímia. Então, animal é hiperônimo e cachorro é hipônimo. Quando eu falo professor, é um campo semântico amplo. Quando eu falo professor de português, eu restringi esse campo semântico, percebeu? Fácil, é tranquilo. A gente vai usar isso para que não repetimos, as palavras aí dentro de um texto como a tua redação. Acompanha comigo o exemplo. Machado de Assis
foi a mais importante figura do realismo brasileiro. O escritor deixou um grande legado literário para as gerações futuras. Observe isso aqui com muita atenção. Eu coloquei a palavra Machado de Assis. Eu acho que todo mundo conhece, por favor, né? Machado de Assis, século XIX, um dos grandes escritores da nossa literatura nacional. Agora, observa aqui né, o texto né, tem um foco Machado de Assis, que é o tema, e aí depois eu vou reiterar, eu vou repetir a ideia de Machado de Assis usando o que? A palavra escritor. Escritor se refere a quem? A Machado de Assis. Observa, Machado de Assis é o meu ponto de referência, por isso coesão referencial. Eu reitero a ideia através de uma outra palavra, que é a palavra escritor. Eu poderia colocar poeta, né? Agora presta atenção, professor, isso não é sinonímia? Galera, sabe por que não é? Porque escritor eu tenho vários. Eu ampliei o campo semântico. Mas como eu já disse acima de quem se trata, que é Machado de Assis, eu sei a quem eu estou me referindo. Eu acabei de usar a hiperonímia e a hiponímia. Quem é a hiponímia? A palavra Machado de Assis, porque é mais restrito. Quem é o escritor? É o próprio, mas como o escritor tem um campo semântico maior, né, mais amplo, escritor é uma hiperonímia. Deu para entender? Galera, é muito mais fácil você usar a relação de hiperonímia e hiponímia do que você usar quem? A sinonímia. Sem dúvida nenhuma. Faça o teste. Mais uma coisa. Leia textos expositivos, que são textos informativos, e textos argumentativos, que você vai perceber que esses autores, né, desses textos vão usar muito mais a hiperonímia para se reiterar a uma ideia já citada dentro do texto. Deu para entender? Tranquilo, bate uma foto aí, tira um print da tela, certo? Estuda, tá bom? A gente vai gravar, lógico, mais uma aula, mais um vídeo, tá bom? Falando das outras coesões aí referenciadas. Ainda falta a elipse, o anaforismo, a catáfora, a metonímia e assim por diante. Então não perca, tá bom? Se você está vendo pela primeira vez o canal, de novo, te inscreve, tá bom? Deixa o seu like, porque assim a gente consegue crescer, certo? Então um grande abraço, até a próxima.